Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Inicialmente, parabenizar o senador Fernando Dueire pelo relatório. Eu gostaria de fazer alguns comentários, né, pertinentes a esse conteúdo do relatório, que são muito relevantes para o nosso país. Primeiro, com relação à infraestrutura de conectividade do país, né? Lembrar que eu fui ministro de Comunicações também, e essa é uma das grandes preocupações. A gente tem um país muito grande, com regiões de difícil acesso e que nós temos alguns meios para conectar o país, seja por sinal de celular, por exemplo, 4G, etc., seja por fibra ótica, seja por sinal de rádio, seja por satélite, e alguns deles, o satélite é o mais adequado, como região amazônica, por exemplo. Mas a ANP, né, ela tem uma capacidade bastante interessante de prover, né, conexão via fibra ótica. Nós, na época, estávamos conectando o Nordeste, tinha o Norte conectado também ali com fibra ótica nos rios, e o Centro-Oeste para as fazendas principalmente, mas ainda há muito trabalho a ser feito. E quando a gente fala disso aí, conectar as escolas é uma coisa essencial. A RNP faz parte da função institucional dela, exatamente a conexão de instituições de ensino, né? Se a gente tem conexão de internet e energia, né? Ontem nós tratamos da parte da aceleração da transição energética. A gente tem nas mãos aí um potencial muito grande de desenvolvimento das regiões, se somarmos a educação profissionalizante, educação técnica. Então, educação técnica, mais energia, mais conexão, a gente tem aí o potencial de trazer muitos jovens e pessoas, de forma geral, para o mercado de trabalho. E o setor de tecnologia de informação e comunicação, ele possui um gap muito grande de necessidade de profissionais. A gente está falando de centenas de milhares, né? 300, 500 mil. A Brascom atualiza no site dela lá constantemente. O que a gente precisa realmente são esses 3 fatores, né? E maneiras de trazer esses cursos para as pessoas, sejam para mudar de emprego, seja para ter os seus primeiros empregos. Na época do Ministério, nós tínhamos um programa chamado Brasil Futuro. Tinha até um sobrenome bonito, o futuro do trabalho, o trabalho do futuro, né? Porque se você dá cursos gratuitos de curta e de média duração, você consegue trazer para o mercado essas pessoas. E o valor do salário médio disso aí é pelo menos 2,5, 2,6 vezes o valor médio de salários no país. Ou seja, isso é uma coisa muito boa. E lembrar que isso a gente consegue fazer o desenvolvimento local também, porque as pessoas podem, através disso, trabalhar até no exterior, numa empresa no exterior, e receber aqui no Brasil, gastar no comércio local e assim por diante. Isso dá um desenvolvimento regional também bastante interessante. Ou seja, tudo a favor desse tipo de projeto. A gente precisa realmente ter isso no nosso país. Uma outra relação importante é com relação à CEITEC, né? Na época, houve muita discussão de colocação da CEITEC no PPI para venda da empresa. Até aí, tudo bem. Eu fui contra, como tem nos relatórios lá, como ministro, da dissolução da CEITEC. Ainda bem que não foi feito isso aí, porque é um desperdício muito grande. Tudo que foi investido nessa empresa, fala assim, eu vi como parte aí, até que eu anotei aqui, que você tem um gasto, um custo para a manutenção da empresa, ela é dependente ainda. Mas esse custo, ele tende a ser diluído ou reduzido à medida, é um investimento, né, que é feito. Ela tem capacidade, lembrar que ela não, o pessoal falava muito chip do boi, né, com a CEITEC, de uma forma um tanto pejorativa, mas ela tem capacidade de fazer uma série de coisas, não só RFID, que são esses tipos de chips que são usados para detecção, e inclusive para os correios, é muito importante, a gente conectou os correios ali também, para a hora que passa um container com pacotes, você lê tudo aquilo rápido num portal e consegue ter a informação direta. Não é só isso o tipo de utilidade. Você pode utilizar para pneus, havia lá já um contrato sendo feito com a Pirelli, ou seja, havia um horizonte muito interessante de rendimento, né, transformar a empresa numa empresa lucrativa, e que pode e deve ser feito. Para isso, precisa-se melhorar o equipamento da empresa. Desmontar esse equipamento é muito caro, como foi falado aí. Tem uma sala limpa lá que só para desmontar aquilo são 200 milhões. Ou seja, não é uma boa ideia fazer isso. Agora, melhorar o equipamento é necessário. E onde que entra a CEITEC dentro desse contexto de produção de semicondutores? Um semicondutor ele é produzido geralmente em cima de um substrato de silício ou germânio,
né? E é utilizado, é o material mais utilizado para qualquer tipo de equipamento eletrônico, sempre vai ter ali o diodos, transistores, etc., circuitos integrados. E esse processo todo começa na mineração, né? De você trazer esse material, transformar esse material num substrato. Depois, você vai ter que transformar aquilo lá com a dopagem adequada, né? Em tipo de semicondutor, NP, o que for. E depois desse processo, aí sim, fazer a transformação, falando em chip, né? Fazer a transformação nos chamados de wafers, né? Que mais parece um disquete antigo de computador, um CD, né? E aí depois dali são recortados os microcircuitos, né? Que são os chips. Aí onde entra a CEITEC, é fazer o desenho desses microchips, porque o Brasil não faz essa mineração, não produz os wafers, são importados. E depois disso, então a CEITEC faz o desenho desses chips, do desenho interno do chip, e depois recorta tudo aquilo e faz o encapsulamento, e isso serve para uma série de atividades. Eu expliquei tudo isso porque eu acho que o Brasil tem condição muito mais da gente chegar. A gente tem a capacidade de mineração aqui no Brasil. Tem certos impedimentos ainda, quando fala de mineração, todo mundo levanta a orelha pensando, pô, mas tem a parte toda do ambiental. Tem tecnologia para se fazer isso aí com a proteção ambiental de uma forma sustentável, e o Brasil tem capacidade de fazer isso. Só tem um problema, né? Outros países já correram atrás disso há muito tempo. Se a gente seguir simplesmente a mesma rota, vai demorar muito tempo, a gente sempre vai ficar atrás. A gente precisa fazer alguma coisa que nos coloque à frente dos países. E aí vem onde que as novas tecnologias, como inteligência artificial, que precisa de chips diferentes, né? E existe uma tendência grande de inovações incrementais e disruptivas em chips, que a gente pode pegar lá na frente, vamos chamar assim, essa tecnologia. Aí sim, investir. Para isso a gente precisa de capital humano, a gente precisa de trabalho com as nossas universidades, com centros de pesquisa, para chegar na frente com esses chips. Seja os que eles chamam de neuromorphic design, né, para inteligência artificial ou outros tipos, mas a gente precisa trabalhar na frente. Não repetir o que os outros estão fazendo, senão a gente vai sempre ficar atrás do mercado. Existe um mercado para os chips normais, né, obviamente, que pode ser atendido. Para isso, parcerias são muito válidas e produzir dinheiro aqui no Brasil com isso, mas é interessante pensar lá na frente para a gente pegar esse mercado novo, né, e não simplesmente repetir o que os outros fizeram. Eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco nesse setor. Precisa de investimento e precisa de parcerias adequadas, e precisa que a gente libere aqui, como legisladores, liberar caminho para que essas indústrias vá para frente. Um exemplo também tem o PADIS, por exemplo, né, que trata de semicondutores, que incentiva para semicondutores e para células solares. A China, por exemplo, domina o mercado de células solares no mundo. O painel solar, grande parte deles vem da China. Para que a gente consiga vencer dentro dessa competição, a gente precisa ter inovação incremental dentro dessas células solares, melhorar a eficiência delas. É possível também desenvolver no país, e isso aí pode estar coberto dentro desse aspecto, e usar o poder de compra que nós temos, e aí eu vou, né, costurar com aquela primeira parte que eu falei de energia, conexão e conhecimento, né, educação. Se a gente conseguir colocar painéis solares desenvolvidos no Brasil com inovação incremental, com indústria brasileira para ganhar terreno nisso e colocar esses painéis, por exemplo, na Amazônia, na região da Amazônia, a gente consegue fornecer um incentivo para a nossa indústria, a indústria cresce com tecnologia nacional e a gente consegue colocar o Brasil aí sim mais à frente, né, como protagonista aí no mundo. E isso não é para sempre, tem que ficar o tempo todo inovando, mas é uma possibilidade. Desculpa eu falar bastante disso aí, mas é um assunto importante para o Brasil e que precisa ser trabalhado com estratégia, né, a nível de governo, ou seja, do executivo, e a gente aqui para ajudar também a que essas estratégias tenham resultado junto com o setor privado. Obrigado, presidente. De novo, senador Fernando Dueire, parabéns aí pelo trabalho.